Como vender sem ser chato? Sabe aquela lógica que muitas vezes a gente percebe de alguns vendedores que é a empurroterapia, parece que precisa empurrar o produto, empurrar o serviço para o cliente? E se você trabalha com vendas e está sentindo que muitas vezes está sendo chato demais, esse vídeo é para você. E fica aí porque eu vou te mostrar 5 soluções práticas que eu anotei aqui, que são bem importantes de você refletir e aplicar hoje mesmo nas suas vendas. Para que você não seja conhecido como aquela pessoa que é chata, que é insistente, que as pessoas falam assim, ai, não vai lá na empresa da Camila porque é um saco, nunca vi, não desiste, fica enchendo o saco, fica mandando mensagem, não entende que a gente não quer, não sabe o timing certo de oferecer. Então, existe uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa persistente e você ser uma pessoa insistente. O vendedor ele precisa ter persistência, até porque se toda vez que ele sentir um não, ou tiver qualquer objeção do cliente, ele desistir, poxa vida, né? Bom sempre é quando a gente chega no cliente, o cliente está pronto para comprar, mas a gente sabe que isso não acontece. Por isso que existem níveis de consciência, ou seja, tem clientes que já estão prontos para comprar, que a gente chama então, tem um nível de consciência alto, e tem aqueles clientes que a gente precisa ir sensibilizando ele, mostrando para ele a necessidade, ativando a dor, ativando o desejo para chegar o momento onde ele vai estar pronto para comprar. Tem pessoas, como a gente costuma dizer, que elas descem no funil de vendas, ou seja, elas chegam, elas conhecem o teu produto, a tua marca, te conhecem e logo elas já vão comprar. Não demora muito tempo, esse ciclo de vendas ele é mais curto. Por quê? Porque essa pessoa ela já está pronta para comprar. Faltava só ela encontrar o teu produto, encontrar o teu serviço ou te encontrar com o prestador de serviço para que ela dissesse, bom, beleza, agora eu vou fechar, é com a Camila que eu vou fazer meu treinamento de vendas, é com a Plenos que eu vou fazer meu treinamento de vendas. Mas esse é o cenário assim maravilhoso em vendas. A gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Então, por isso que a gente precisa entender a lógica do processo, entender o nosso cliente, para que a gente consiga não ser chato e não ser insistente. Mas, lembra, não também deixar o cliente solto e dizer assim, eu fico à tua disposição, quando tu precisar, tu me chama. Isso é a pior coisa que tu pode fazer em vendas, não faz isso, tá? Você precisa primeiro fazer boas perguntas para conseguir entender se realmente aquele cliente está no momento certo para comprar, se dentro dessa lógica que eu te expliquei, dessa construção dos níveis de consciência, esse cliente já está apto para comprar, ele já tem o desejo alto, ele já tem uma dor forte, um medo que precisa ser resolvido e aí ele vai comprar. Se você percebe que ainda não, que ele está no momento de especulação, que ele ainda está buscando preço, que ele ainda está entendendo se essa é a solução, para você saber isso, você só vai conseguir se você perguntar para a pessoa. Então você vai ter que perguntar se ele já está procurando, há quanto tempo, se já tem outras ofertas, outras propostas, se ele buscou quais soluções, se ele já tentou alguma coisa antes, que às vezes a pessoa já tentou e não teve sucesso e é por isso que ela está ainda em busca, porque ela ainda não resolveu o que ela precisa resolver. Então precisa ter essas informações, porque senão você sim vai ser chato, inconveniente e aí vai ser aquela venda que é uma venda forçada, que o cliente não está sentindo naturalidade, tá? Então, para isso, algumas coisas que você precisa fazer. Vamos lá. Número 1, primeira coisa assim super importante, escuta ativa. O que é escuta ativa? Falar menos e ouvir mais. Aquela lógica do vendedor falante, conversador fiado, que fala e sufoca o cliente com um monte de informações e o cliente no final às vezes até pensa assim, meu Deus, o que foi dito que eu já nem me lembro mais, não funciona. E o que é escuta ativa? A escuta ativa é escutar e interagir, mas no momento você como vendedor, você fala menos, você faz boas perguntas. Então na escuta ativa a gente escuta o cliente, interage com o cliente e mostra para ele que estamos realmente, que você está interessado de fato. E esse interesse, ele tem que ser um interesse genuíno. Não pode ser um interesse fajuto, um interesse falso, que o cliente vai perceber que você está ali só para cumprir tabela.
você realmente tem que se importar. E como que a gente mostra para o cliente essa escutativa e que a gente está realmente interessado no assunto? Quando a gente interage com ele nos aspectos que ele traz, na fala dele, mas que a gente também pode trazer um pouco da nossa experiência. Por exemplo, o cliente te contou que ele passou por uma situação, uma frustração financeira, por exemplo, e é por isso que ele está buscando uma solução financeira. Você pode trazer um exemplo seu, você pode trazer um exemplo de um outro cliente, isso é ótimo, porque isso é prova social. É um outro gatilho, é você mostrar para o cliente que existem outras pessoas que também passaram pela mesma situação que ele, mas que através do seu produto, da sua solução, do seu serviço resolveu. Então, se você puder optar entre trazer uma solução, um exemplo seu e um exemplo do cliente, traga de um outro cliente, tá? Até porque aí não fica aquela lógica do em si mesmado, que é quando você só fala de si, de si, de si. Isso não é legal, tá? As pessoas costumam não gostar muito. Então, pontualmente algum exemplo seu é legal. Cuida se você está fazendo muito isso na sua venda. Eu também, eu também. Isso é chato. E aí a gente se torna um vendedor chato. Eu não quero que você seja um vendedor chato. Segunda coisa que você precisa trazer: perguntas que realmente sejam perguntas que consigam entender a dor ou o desejo daquele cliente. Perguntas que tenham também respostas amplas, respostas abertas. O que são isso, Camila? Perguntas com amplas, assim, abertas. São perguntas que vão induzir o cliente a falar. Se você fizer perguntas que ele tenha uma tendência de responder sim ou não, só concordando e discordando, ou confirmando e não confirmando, elas não te abrem oportunidades. Então, faça perguntas mais amplas, por exemplo assim: Camila, me explica, o que tu tá sentindo? Quando eu vou fazer os meus atendimentos de consultoria, nas primeiras conversas com os clientes, geralmente eu pergunto assim: e aí? O que tu tá precisando? O que tu tá sentindo? Por que tu resolveu conversar comigo? Como que eu posso te ajudar? Eu sempre falo isso. E no WhatsApp eu sempre coloco: como eu posso te ajudar? Quando o cliente chega assim e coloca: oi, tudo bem? Eu sou fulano da empresa tal, eu posso falar com a Camila? Como é que funciona a tua consultoria? Como é que funciona o teu treinamento? Eu não saio falando: minha consultoria é assim, meu treinamento é assim. Primeiro eu falo assim: que joia! Primeiro confirmo, agradeço o contato da pessoa e falo: como é que eu posso te ajudar? Porque aí é como se tu dissesse assim: abre teu coração. E aí a pessoa vai falar. Então, faça perguntas que sejam estratégicas, tá? Isso é o segundo ponto super importante. O terceiro que eu apontei aqui: sempre faça uma abordagem consultiva. O que é uma abordagem consultiva? É quando você responde as perguntas que o cliente te faz. É quando você traz uma real solução para aquelas dúvidas que o cliente te trouxe. Então, o cliente te perguntou: Camila, em quanto tempo eu tenho retorno sobre o investimento do treinamento? Em média, qual é o valor percentual em média que aumentam as vendas após o treinamento? Então, são perguntas que ele fez. Responda pontualmente as perguntas. E uma dica extra que eu vou te dar aqui é a seguinte: sempre puxe a pergunta que o cliente fez e repita ela, tá? Então, o cliente te fez essa pergunta, você pode responder e dizer: Camila, respondendo então a tua dúvida sobre qual é o prazo médio de retorno após o treinamento, o prazo, aí você vai explicar como é que funciona, vai trazer as soluções do seu produto ou do seu serviço. Mas responda todas as perguntas de uma forma que você esteja, na verdade, você está dando uma consultoria para o cliente. Sempre a gente está fazendo isso, tá? Sempre, independentemente do que você venda, produto ou serviço, você está sempre sendo um consultor. E você precisa ser um consultor, tá? Você tem que ser um especialista para o cliente, ele tem que confiar em ti. Isso é muito importante, isso é o número 3, tá? Número 4, respeitar o tempo do cliente. Aí que entra a diferença do vendedor persistente do insistente. O insistente, ele não respeita. Mas, Camila, como que eu vou saber o prazo? Perguntando. Você tem que perguntar. Se o cliente não fechou com você naquele momento, não comprou, você tem que perguntar. Eu costumo dizer assim: depois que eu percebi que, através da conversa e da apresentação da proposta, o cliente não vai fechar comigo, eu sempre pergunto. Vamos supor que o nome da minha cliente é Camila, tá? Eu vou falar: Camila, posso entrar em contato com você então em julho para que a gente converse novamente sobre essa proposta? Mas como que eu vou saber o prazo? Eu tenho que entender o senso de urgência do cliente, para quando ele precisa daquele produto, aquele serviço. Porque se eu não tiver essa informação e eu preciso perguntar para poder saber, não é bola de cristal, a não ser que o cliente já tenha te dito,
Você vai usar esse prazo que o cliente te falou para você voltar esse contato com ele. E aí você vai dizer: Camila, em julho posso retornar o contato com você? Gente, a minha chance é ótima, né? A minha taxa aqui de resposta dos clientes é praticamente 100%. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu não fico mais insistente, não sou chata, nunca fui chata, na verdade, mas eu nunca fui inconveniente, que é aquele que entra em contato com o cliente num prazo desnecessário, num tempo que não faz sentido nenhum. Então, faça um combinado com o cliente. O combinado, sempre diz, né? O combinado não sai caro, não sai. E te ajuda, sabe por quê? Porque na hora que você for entrar em contato com o cliente, você vai dizer: oi, Camila, combinei contigo de entrar em contato em julho, tudo bem? E aí você vai começar o assunto. É quase como se o cliente te autorizasse a fazer isso. Fica muito mais fácil, tá? Essa é a número 4, então. E a número 5 é fazer um follow-up inteligente, gente. Não é qualquer follow-up, não é: oi, tudo bem? Lembrei de ti, sem sentido nenhum. Você vai fazer esse follow-up, que é esse retorno com o cliente quando você não fechou com ele. Para você não ser chato, você vai entrar em contato com o cliente falando: oi, Camila, chegou o produto que você veio aquele dia aqui na loja e não tinha, e eu fiquei de te avisar. Então, sempre tenha um motivo, uma razão para entrar em contato com o cliente. Aí você não vai ser chato, não vai ser inconveniente, vai fazer um follow-up bom para você, porque você vai estar cumprindo com os seus requisitos de vendedor, mas ao mesmo tempo você vai fazer um follow-up, que é esse retorno com o cliente, que seja satisfatório para o cliente, que ele vai até pensar assim: pô, não esqueceu de mim, ou lembrou de mim, que bom, e cumpriu aquilo que a gente combinou. Tem muitas vezes alguns vendedores que me perguntam assim: já passaram tantos dias, eu posso entrar em contato? A minha pergunta sempre é assim: quando que tu combinou o retorno com o cliente? Não combinei. Puta merda. Então tem que aprender a combinar. Eu combinei data tal, mas eu já posso mandar hoje. Combinei segunda, é sexta, posso mandar? Não, se é segunda, é segunda. Respeita o prazo que tu combinou com o cliente. Isso vai fazer com que o cliente tenha mais consideração por ti, mais respeito e mostra profissionalismo. Porque se tu fez um combinado e tá dentro de um contrato que é implícito, que não é algo que necessariamente o cliente assinou contigo, mas faz parte do teu profissionalismo como um vendedor, tá? Então, eu vou recapitular aqui as 5 etapas que eu anotei que tu não vai esquecer de fazer. Uma escuta ativa, perguntas estratégicas para o cliente, uma abordagem consultiva, respeitar o tempo do cliente e fazer um bom follow-up. Fazendo tudo isso, com certeza a sua venda vai ser muito mais leve, muito mais suave e você vai vender muito mais para os seus clientes. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, já começa a seguir, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários: gostou desse vídeo? Essas dicas, essas sugestões foram úteis para você? Até o próximo vídeo!